Olá, vídeo de número 60 de matemática básica. Vamos continuar com os radicais e, além disso, iremos fazer hoje cálculos. Iremos fazer muitos cálculos, muita novidade aqui para você. E falando em novidade, vamos começar com uma dessas novidades aqui. Antes de nós começarmos os cálculos pesados, deixa eu apresentar para você essa definição. Eu falei definição, isso aqui não é uma propriedade, você não precisa demonstrar isso, isso é uma definição. É a famosa definição de potência de base real e expoente fracionário. Os valores de N, A e P, eu já falei, vou falar novamente, mas é interessante que você tenha isso na sua cabeça. Esse índice N é um número natural maior ou igual a 2. A base A, esse número A, é um número real positivo e o expoente P é um número inteiro. De maneira que a matemática define a raiz enésima de A elevado a P como sendo A elevado a P sobre N. É uma potência com expoente fracionário. Para você que é iniciante, né? Isso é de uma certa forma novidade para você. Você já aplica isso, você só não sabia que a justificativa do que você fazia, ela é dada dessa maneira daqui, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou pegar dois exemplos para você, depois a gente parte para as simplificações, que é o que realmente interessa a gente. Por exemplo, se eu pergunto para você, olha só, quanto é a raiz quadrada de 16? Pô, claro, raiz quadrada de 16 é 4, isso eu sei. Qual é o problema? O problema agora é você calcular essa raiz por essa definição. Então você vê que vai bater certinho, rapaz, mas certo. Você quer ver uma coisa? Vamos lá. Fatória aí 16. Quando você fatora 16, isso vai dar 2 elevado à quarta, né? Já obtivemos o radical nesta forma. O índice é o número 2, foi substituído pelo número 2. O número A foi substituído pelo número 2. E o expoente P foi substituído pelo número 4. O que eu vou fazer aqui agora com esse radical? Escrever ele nesta forma daqui, né? E aí, o que eu fizer aqui, você vai dando uma olhada para cá. Então eu vou pegar a base 2, vai continuar sendo a base, não deixou de ser a base. Para denominador eu vou colocar o índice e para numerador eu vou colocar o expoente do radicando. Olha aí, pronto. Quanto é 4 dividido por 2? Ora, 4 dividido por 2, isso dá igual a 2. 2 ao quadrado, 4, que realmente é a raiz quadrada de 16. Não é isso mesmo? É claro, é óbvio. Eu não vou aqui pedir a você, a partir de hoje, para calcular a raiz quadrada de 16 ou outra raiz dessa maneira. Não faria nenhum sentido. Eu fiz isso aqui para mostrar, na realidade, que esta é a maneira como a matemática define a raiz enésima. É dessa maneira. Claro, raiz quadrada de 6 é 4, você vai fazer dessa maneira. Quanto é a raiz quadrada de novo? 3, não precisa fazer isso daqui. Quando é a raiz quadrada de 400? 20, não há necessidade de você fazer dessa maneira. Mas tem algumas situações, daqui a pouco eu vou fazer, no segundo caso das simplificações, que você só consegue resolver dessa maneira aqui, tá bom? Vamos pegar mais um outro exemplo? O que é que eu vou criar aqui para você? Vamos ver aqui, raiz cúbica, ver o número aqui divisível, expoente seja divisível por 9, pronto, 512. Eu quero calcular, usando essa definição, eu quero calcular a raiz cúbica de 512. Fatore 512 aí agora, vai. Você fatorando 512, você vai encontrar 2 elevado a nona. Já temos isso aqui, ó. O índice N foi substituído pelo número 3. A base A continua sendo substituída pelo número 2. O expoente P agora está sendo substituído pelo número 9. Bom, eu já tenho isso aqui. Eu vou transformar agora numa potência de base fracionária. Eu tenho 9 sobre 3. 2 elevado a 3. E a resposta disso é o número 8. Dito e feito, realmente é o número 8. Por que a raiz cúbica
de 512 é o número 8. Porque se eu pego o número 8 e elevo ao cubo, eu vou ter 8 vezes 8 vezes 8. Isso vai dar 8 vezes 8, vai dar 64. 64 vezes 8 vai dar 512. Tá certo? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos agora para as simplificações. E aí eu vou aproveitar o terceiro caso das simplificações. Vamos dividir essas simplificações em 3 casos. Quando eu terminar de apresentar para você o terceiro caso, a gente aproveita a oportunidade e já entra logo em operações com radicais, né? Adição e subtração de radicais. Então vamos lá, vamos ver o que é que nós temos. O primeiro caso, na realidade, ele pode ser justificado com aquela segunda propriedade. Isso, segunda propriedade. Aquela que eu, aliás, perdão, segunda não, desculpe, a terceira, aquela que você fez a demonstração, aquela que eu pedi para você. É o primeiro caso. Deixa eu colocar aqui o primeiro exemplo do primeiro caso para entender melhor o que eu estou falando aqui. Por exemplo, pega aqui no meu roteiro, isso, x ao quadrado. Olha só, como é que eu simplifico isso daqui? Eu preciso simplificar esse radical. Vai ter situações onde você não vai conseguir resolver sem antes fazer a simplificação. Eu vou aplicar o quê? Aquela terceira propriedade. Eu vou fazer aqui de uma maneira mais devagar, lembrando que você pode e deve fazer de maneira mais rápida, tá bom? Mas eu fico numa posição aqui agora que me proíbe de ir um pouco mais rápido, estou proibido, né? Ora, a matemática diz que você pode, nós vimos isso no vídeo passado, você pode simplificar tanto o índice quanto o expoente do radicando por o mesmo número. Esse primeiro caso ele é caracterizado pela seguinte situação: o expoente do radicando é menor que o índice. Você vai ver que esse primeiro caso, o expoente é sempre menor que o índice, sempre, mas eles apresentam pelo menos um divisor comum. Nesse caso aqui, observe que 2 é menor que 6. E além de ser menor, eles dois admitem um divisor comum. E esse divisor comum, no caso, vai ser o número 2. Por quê? Tanto 6 quanto 2 admitem um número para ser simplificado, ou seja, um divisor comum. E aí você obtém o quê? Simples. 6 dividido por 2, isso vai ser igual a 3. O que eu tenho aqui? 2 dividido por 2 dá 1. Você não precisa escrever expoente 1. Você fica com x. Portanto, a raiz sexta de x ao quadrado, na realidade, é igual à raiz cúbica de x. Fazer um pouco mais rápido. Vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Isso, dá para fazer um pouco mais rápido aqui agora. Ó. Raiz décima de x ao quadrado y sexta. Não há necessidade de você ficar registrando essa divisão. Foi o que eu falei para você. Eu sou obrigado a registrar, claro. Ainda mais quando você está vendo algo pela primeira vez. Mas depois de um certo tempo, você já não faz mais sentido você ficar registrando. Você já processa o cálculo aqui dentro. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Vamos lá, observe que 2 é menor que 10 e 6 é menor que 10. E além disso, eles admitem um divisor comum. Que divisor comum é esse? O número 2. Então vamos em frente. Vamos lá então, o que é que nós temos? 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 dá 1. Eu não preciso escrever o expoente 1. 6 dividido por 2 dá 3. Tchau, um abraço. Pronto. Observe que esse radical é igual a esse. Nós fizemos a demonstração, né? E ele está na forma simplificada. Só para alertar você, deixa eu criar uma situação aqui. 9, olha só, x a sexta, y a terceira e t elevado a quarta. Nós não podemos simplificar isso. Por que nós não podemos? Porque, olha só, 6 é menor que 9, 3 é menor que 9, 4 é menor que 9. Mas os 4 números, os 4, falando os 4, eles não admitem um divisor comum. Por isso, ó, já era. Necas de Pitibiriba. Não há o que você, nem eu, nem ninguém fazer. Observe que você pode simplificar 9 por 3. 6 você pode simplificar por 3. 3 você pode simplificar por 3, mas 4 você não simplifica por 3. Então o que é que acontece?
ou melhor, o que é que não acontece? Você não pode, esse radical, ele está condenado, né, a ficar na eternidade dessa maneira que está aqui. Você não tem, como eu fiz aqui que eu simplifiquei, você não tem como fazer, tá bom? Ou talvez seja desnecessário, mas não sei, nunca é demais a gente alertar. Observe que se você tiver esta situação aqui, deixa eu só explicar para você aqui. Se você tiver essa situação aqui, olha, você não pode simplificar. Ninguém simplifica isso chama-se grosseria, simplificar essas coisas. Isso não se faz isso. Você não pode chegar aqui e simplificar 10 por 2, simplificar 4 por 2 e 6 por 2. Você não pode. Por quê? Por causa desse sinal daqui. Isso não se faz isso. Não faz nenhum sentido. É maluquice. Quer ver uma situação onde você poderia fazer isso? Pronto, agora você já pode. Tá bom? Quer ver outra situação onde você poderia fazer isso? Pronto, agora você já pode. Mas se você bota ali, se você coloca ali um sinal de mais com um sinal de menos, aí já era. Esquece disso não, viu? São coisas aparentemente bobas, mas que de repente possa ser que, se você não tomar o devido cuidado, em um momento trágico, a ausência dessas informações possa ser que derrube você, e aí não é interessante isso acontecer. Vamos para o segundo caso. O segundo caso é muito fácil, não tem muita dificuldade, a gente não vai bater, ficar muito tempo. O terceiro não, o terceiro caso a gente vai deitar e rolar. O que é que caracteriza, ou melhor, qual situação caracteriza o segundo caso? Bem simples. Quando você tem o índice sendo múltiplo do expoente do radicando. Pronto, deixa eu ver, pegar um exemplo. Aqui, essa situação aqui, ó. 11 elevado ao quadrado. Quer ver uma outra situação? Eu tenho aqui a raiz sexta de quanto? 531.441. Confere aí. Confere. Olha, lembra daquela definição que eu comecei o vídeo? Você fica bem mais fácil você resolver pela definição. Bem mais fácil. Não jogue fora aquela definição, não. Aqui o que é que você vai fazer? Bem simples, ó. Você vai dividir esse 2 por esse 2. Você costuma fazer isso daqui. Pega o pincel, corta aqui, ó, corta aqui e diz que a resposta é 11. Não é assim? Está certo. Está certíssimo. Continue fazendo assim. Eu só acharia interessante, mais seguro, que você faça isso, continue fazendo, mas sabendo, na realidade, foi o que você fez. Foi o que a matemática disse que você realizou. Você pegou aquela definição, aquela que eu comecei o vídeo. Esse 2 que eu risquei vem aqui para cima, esse 2 que eu risquei vem aqui para cima, e aí você faz 2 dividido por 2, dá 1. Pronto. Então, quando você corta, o ato seu de cortar, você já deve fazer isso há um certo tempo. Na verdade, você está dividindo. Provavelmente você não sabia disso, mas você está dividindo. Aqui agora, minha querida, meu querido, e agora, como é que eu faço isso? Aqui é aquela definição. Não há. Observe, se você fatorar esse número daqui, você vai encontrar 3 elevado a 12. É imenso número, 3 elevado a 12. E aí o que é que você vai fazer? Observe que o expoente aqui, eu devo ter me atrapalhado, agora que me toquei. Na apresentação do segundo caso eu disse que o índice era múltiplo do expoente do radicando, é justamente o contrário. É o expoente do radicando que é múltiplo do índice. Então corrija isso aí que eu falei, viu? Por favor. Ora, observe que 12, o expoente do radicando, é maior que 6 e além de ser maior, é múltiplo, porque poderia ser maior e não ser múltiplo. Eu poderia, por exemplo, botar o número 11 aqui, o número 10, o número 9, o número 8, o número 7. Eu poderia colocar. E aí já se iria configurar o terceiro caso. Daqui a pouco eu passo para você. Então, recapitulando. Esse segundo caso, ele se caracteriza por apresentar o expoente do radicando sendo maior e múltiplo. Múltiplo. Poderia até ser o próprio 6. Eles poderiam ser iguais. Mas você também tem a situação. O que é que você vai fazer? Aquela definição. Ó. É isso que eu falo para você. Você vai dividir 12 por 6.
12 dividido por 6. Pode fazer isso, contanto que você sabe que você está dividindo. 12 dividido por 6, isso é igual a 2. 3 ao quadrado, 9. Portanto, o que é que você tem? A raiz sexta de 531.441, isso na realidade é 9. Por quê? Porque se você pegar o número 9 e elevar ele à sexta potência, você vai encontrar justamente esse número que estava aqui dentro do radical, tá certo? Bom, agora vamos chegar no filé mignon. Agora é o filé, agora é o terceiro caso. Porque com esse terceiro caso, o que a gente pode fazer? Já pode logo aproveitar a oportunidade. Não vamos nem deixar isso para o vídeo 62. Já vamos fazer logo agora. Nem que fique um pouco longo, mas vale a pena a gente já aproveitar a oportunidade, a carona, e já vamos entrar em adição e subtração de radicais. O terceiro caso, deixa eu pegar aqui um exemplo. O terceiro caso, ele se caracteriza pelo seguinte: o expoente do radicando é maior que o índice, maior, expoente que eu falo é na forma fatorada. Ele é maior, o que não é o caso número 8. Esse expoente é maior que o índice, mas não é múltiplo. Isso é muito importante. Eu seria até capaz, teria coragem de dizer que é mais importante que os outros dois. Viu? Por quê? Por que é mais importante? Porque é o que você mais usa, termina sendo mais importante, justamente por você usar mais. Olha só o que é que acontece. Se alguém pedir para você simplificar esse radical, ou então alguém pode pedir para você extrair fatores desse radical. Eu falei fatores, ok? Não foi parcelas. Então vamos lá. Quem é 8? 8 fatorado é 2 ao cubo. E aí agora o que é que eu vou fazer com você? Vamos lá. A partir do segundo exemplo eu vou mais rápido. Mas o primeiro, didaticamente, seria um crime, né? Imperdoável se eu fosse rápido aqui. Nesse caso aqui eu vou bem devagar, propositadamente devagar, e depois eu digo para você de onde você pode partir direto, tá bom? Mas aqui agora eu não posso. Tenha um pouco de paciência com você, tá bom? 3 é maior que 2, mas não é múltiplo de 2. Lá no segundo caso, nós tivemos isso aqui sendo maior que o índice, mas múltiplo. Aqui não. Aí o que é que você vai fazer? Observe, a matemática diz que você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse 2 ao cubo e vai escrever essa potência na forma de um produto de duas potências, com base 2, mas que continue sendo 2 ao cubo. Pronto, 2, 2. E aqui em cima, onde eu estou pondo o dedo, você vai colocar o maior número natural antes de 3, que seja divisível pelo índice. Tá certo? Esse número é 2. Então registre aqui. 2. Observe que isso aqui é o número 1. Não é o número 1? Então na realidade eu já tenho 2 ao cubo. Isso aqui é 2 ao cubo, isso aqui é 2 ao cubo. Mas aqui está escrito de uma maneira conveniente. Tá bom? E aí o que é que a gente pode fazer? É o que eu falei para você, eu vou bem devagar, viu? Na segunda eu já acelero um pouquinho mais. Eu posso, através daquela quarta propriedade, eu posso simplesmente separar isso daqui, que é o que eu vou fazer, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Posso fazer isso, é a quarta propriedade do vídeo anterior. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso pegar isso daqui e dividir 2 por 2. Eu vou ficar com 2, né? Porque esse 2 aqui vai ficar elevado a 1, vezes a raiz quadrada de 2. Portanto, raiz quadrada de 8 é, na forma simplificada, 2 vezes a raiz quadrada de 2. Um pouco mais rápido? Já está explicado. O que eu fizer aqui agora rápido, na realidade você poderia fazer dessa maneira, bem mais devagar, justificando cada passo que você desce. Então vamos lá, esse aqui eu já vou um pouco mais rápido, viu? Vou pegar o 2 elevado, o 128, que na realidade é 2 elevado à sétima, 2 elevado à sétima potência. Vamos extrair fatores. Então vamos lá, eu vou pegar o 2 elevado à sétima e fazer algo muito parecido com o que eu fiz aqui. Eu vou transformar 2 elevado à sétima em um produto
de duas potências de base 2, onde um desses expoentes será o maior número natural antes de chegar no sétimo, mas que seja divisível pelo 2. No caso é o 6. Pronto. Você sempre vai procurar o maior, sempre vai procurar o maior. Não esqueça disso não, viu? Vou bater bem isso aí agora para deixar isso aí bem consistente aí na sua cabeça. Você já enxergou que eu tenho 2 a sétimo? Claro, 2 elevado a sexta vezes 2 elevado a 1 é 2 a sétimo. Aí o que é que vai acontecer? Olha só, um pouco mais rápido. Você está vendo esse expoente 2? Ele está elevado a um número que é múltiplo de 2. Portanto, esse expoente 2 que você está vendo, eu vou puxar a perninha aqui nele, esse expoente 2, ele vai pular para fora do radical. Ele vai ter o direito de pular para fora, justamente porque ele tem um expoente que é divisível. Mas ao pular para fora, ele não vem mais com o número 6. Não vem. Nesse processo de pular, ele perde um pouco o expoente dele. Por quê? Porque você sempre vai pegar o expoente e vai dividir pelo índice. O resultado dessa divisão vai ser o novo expoente. Então vamos lá. 6 dividido por 2 é igual a 3. Pronto. Tá aí, ó. Esse 2 ele pulou para fora. Agora com o expoente 3. Vezes quem? Veja que esse 2 aqui, ele está com o expoente 1, que é menor que o índice. Portanto, ele não pode pular para fora. Esse expoente 2, não há como você extrair ele do radical. Portanto, ele continua no radical. Você coloca aqui, ó. Aí, essa é a ideia, esse é o conceito. 2 ao cubo, 8. O que é que nós temos? 8 vezes a raiz quadrada de 2. Portanto, 128 é o mesmo que 8 vezes a raiz quadrada de 2. Vou pegar mais outro exemplo que eu acho importantíssimo isso daqui. Vamos lá, aqui é outro exemplo. O que nós temos aqui? Vamos lá. A elevado a quinta, olhe você, vezes B elevado a 11ª, vezes C elevado a 21. C elevado a 21. Muito bem. Aliás, vou alterar. Por que raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada? Não, vou botar uma raiz cúbica aqui, senão fica sem graça. Pronto, já alterei a questão. Já alterei, pronto. Então vamos lá. Olha aí você, o que é que nós temos? Você está vendo esse A aqui, o expoente dele é maior que 3, mas não é divisível. Está vendo esse B? O expoente dele é 11, é maior que o índice, mas não é divisível. Portanto, parte desse B vai pular para fora e outra parte fica. Parte desse A vai pular para fora e outra parte fica. Mas olha só para esse C. Ele está elevado a um número que é múltiplo de 3. Portanto, todo o C, não vai ficar nenhuma parte desse C. Todo o C vai cair para fora. É isso que eu quero que você entenda. Você sempre ficou melhor até do que eu coloquei ali. Então vamos lá. Um pouco mais devagar. O que é que eu faço aqui agora? Me observe. Tá vendo esse A? Vamos arrumar ele de uma maneira conveniente. Claro que com o passar do tempo, essa maneira torna-se mais rápida na sua cabeça. Qual é o maior número antes de chegar em 5 que é divisível pelo 3? O próprio 3. Coloque ele aqui. Pronto. Mas esse produto tem que ser igual a A elevado a 5. Aqui não está A elevado a 5, aqui está A elevado a 4. Então vamos colocar isso, agora sim. A elevado ao número 2. Vou fazer a mesma coisa com esse B. Vamos desmembrar o B. Vamos lá, vamos aumentar um pouquinho essa perninha aqui. B. E. Vamos lá. Qual é o maior número natural antes de chegar em 11 e que é divisível por 3? 9. Bote aqui. Pronto. De 9 para 11, faltam 2. Bote aqui. Pronto. O que é que você tem aqui nesse produto? Você tem B elevado a 11. Quem que você tem aqui? B elevado a 11. Agora observe, C elevado a 21, mas 21, ele é múltiplo de 3, ele é divisível por 3. O que é que acontece então? Eu já posso colocar todo esse C para fora, claro, eu já posso e já vou fazer isso. Não há necessidade de manter ele aqui, eu não devo, aliás, manter ele aqui,
Portanto, esse C cai fora, já caiu, mas ele não vem para cá elevado a 21. Você viu nos dois exemplos, ele vem elevado a um expoente, que é o resultado da divisão do expoente anterior pelo índice. 21 dividido por 3 dá 7. Percebeu? Vamos ver o que é que nós temos. Desce aqui um pouquinho. Eu tenho C elevado a sétima vezes. Vamos lá. Aliás, deixa eu consertar aqui. Peraí, porque tem muita coisa. Eu terminei não deixando espaço. Peraí. Vezes. Ok. Tá vendo esse A? Ele cai fora. Por quê? Porque o expoente dele é divisível por 3. Então, esse daqui que eu estou pondo o dedo, olha para onde é que ele vem. Ele vem para cá, ó. Mas não vai ficar mais elevado a 3. Agora vai ficar elevado a 1. Claro, por quê? 3 dividido por 3. Eu não preciso botar esse expoente em 1. Muito bem. Deixa eu botar aqui o radical. Ok. Esse A, que é o expoente dele, 2. 2 é menor que 3. Não há o que você fazer. Então deixa quieto. Não mexe não. Você vai querer inventar moda aqui. A ao quadrado. Vamos ver aqui agora. Esse B está elevado a 9, mas 9 é divisível por 3. Portanto, esse B que eu estou pondo o dedo, ele pula fora. Pula aí, vai. Pulou. Mas vai ficar B elevado a 9? Não. Vai ficar 9 dividido por 3, que dá 3. Esse B pula fora ou fica? Fica. Por quê? Porque o expoente dele é menor que 3. Então fica B ao quadrado. Deixa eu botar 3 aqui, terminei esquecendo, né? Aqui é a raiz cúbica aqui. Pronto, tá aí você, ó. Esse é o caso mais interessante de você simplificar, ou então alguém pode pedir isso para você de uma outra maneira. Pedir para você fazer extração, né? Extração de fatores de um radical, ou simplificar ou extração de fatores. O que é que nós vamos fazer? Bom, eu vou aproveitar a oportunidade aqui agora, não vou deixar escapar essa oportunidade, de apresentar para você adição e subtração de radicais. Pronto. Mas antes, olhando ali o livro, tem um detalhezinho que não ficaria legal se eu pulasse esse detalhe. O que foi que eu fiz na realidade? Eu peguei e extraí fatores aqui desse radical. Tanto assim que olha lá no extremo direito lá. Ficou 2 do lado de fora, vezes a raiz quadrada de 2. Portanto, alguém pediu para você, fulano, extraia fatores. E se alguém pedir para você para introduzir fatores no radical? Como é o procedimento aí? Vamos fazer um exemplo, né, para não deixar essa lacuna. Pô, mas aí é fácil. Se para extrair fatores eu divido, para introduzir eu vou fazer o quê? A operação inversa. Então eu vou pegar aquele mesmo valor. Aqui eu fui da raiz quadrada de 8 até chegar em 2 raiz de 2. Aqui agora eu vou fazer o contrário. Eu quero introduzir esse número dentro. Você vai ver que introduzir esse 2 aqui dentro. Você vai ver que no final das contas eu vou obter o número 8. É simples. Vamos lá. O que é que você tem aqui? Esse 2 está aqui dentro, aqui mesmo ele continua. Tá certo? Ele está multiplicando. Por isso que ele é chamado de fator. Ele vai pular para dentro. Deixa eu colocar ele lá aqui do lado de dentro. Pronto. Eu vou colocar ele aqui. Só que quando ele entra, ele não entra elevado a 1. Não pode entrar elevado a 1. O processo é, se para colocar para fora, eu dividir o expoente do 2 pelo índice, aqui eu vou pegar esse expoente aqui e vou multiplicar. É a operação inversa. Por quê? Pelo índice. Então lá vou eu. 1 vezes 2. Pô, mas isso é igual a 2. Então vai ficar 2 ao quadrado. Percebeu? Ele do lado de fora, ele era 2 elevado a 1. Do lado de dentro, ele vira 2 elevado ao quadrado. Com o que eu fico agora? Bem simples. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Olha aí, que barato. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Se eu tenho isso daqui, 9, pronto, aqui. Como é que eu faço para colocar este número aqui dentro? Simples. Vamos lá. Pega esse novo expoente aqui, não é 1. Pode colocar ele dessa maneira, não precisa fatorar. Se você quiser fatorar, vai dar a mesma resposta. Absolutamente mesmo. Aqui não é 1,
Então pegue esse 9, coloque aqui dentro, na condição de fator. Pronto, já está a condição de fator. Pegue esse 1 e multiplique por 3. Pronto. Vezes quem? Vezes o 2 que já estava aqui dentro. Esse 2 você não inventou não, ele já estava. Ué, você vai fazer o que aqui agora? Simples. 9 ao cubo, 9 ao cubo vezes 2. O que é que dá isso? Eu estou sem calculadora. 9 vezes 81, 729. 729, isso vai dar 1458. 1429 vezes 2, 58. Portanto, esse número, esse produto daqui, 9 vezes a raiz cúbica de 2, na realidade é a raiz cúbica de 1458. Bom, prosseguindo aí, não estava no roteiro não estava programado não, mas eu vou aproveitar a oportunidade e já vou passar para não deixar, né, o momento, o calor do momento passar. Vamos lá, olha só. Vamos aproveitar isso daqui e eu vou mostrar a você como é que você soma e como é que você subtrai radicais. Olha só, quando é que dois radicais são semelhantes? Quando é que dois radicais são semelhantes? Quando eles apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Por exemplo, esses dois radicais aqui, olha só, esses dois radicais, raiz cúbica de 4 e 5 vezes a raiz cúbica de 4. Eles são semelhantes? São semelhantes, porque eles apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando. Portanto, eles são semelhantes. Quer ver um outro exemplo? Lá vou eu. A raiz, quanto aqui? A raiz quinta de x elevado ao quadrado e y elevado ao cubo. Esse radical é semelhante com esse radical menos 3 vezes a raiz quinta de x ao quadrado vezes y ao cubo. Eu pergunto para vocês, são semelhantes? São semelhantes, claro que são. Por quê? Porque os índices são iguais, tá aqui, e os expoentes, os radicandos, também são iguais. Outro exemplo, eu teria aqui a semelhança entre esses radicais, y ao cubo e menos 2 vezes raiz sétima de t ao cubo e y ao quadrado. Eles são semelhantes? Não, eles não são semelhantes. Por quê? Os índices são até iguais, mas os radicandos não são iguais. Veja que aqui o t está elevado ao quadrado e aqui está elevado ao cubo. O y aqui está elevado ao cubo e aqui está elevado ao quadrado. Portanto, você não poderia somar, por exemplo, esses dois radicais. Não há como você fazer nem a soma nem a subtração. Ok? Guardou isso aí na sua cabeça? Não esquece não. Você só pode somar ou subtrair radicais se eles forem semelhantes. Com essa informação na cabeça e aquele terceiro caso de simplificações, dá pra gente avançar tranquilo. Então eu vou colocar aqui, olha só. Como é que eu somo isso daqui? Raiz quadrada de 2 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2. Os radicais são semelhantes? São. Porque possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Portanto, você pode somar ou pode subtrair. Nesse caso aqui, eu estou somando. Eu tenho uma raiz de 2 para somar com duas raízes de 2. Ora, isso é muito simples. Isso, no final das contas, vai dar 3 vezes a raiz quadrada de 2. Você conserva a raiz quadrada de 2 e mentalmente você soma os coeficientes. Você vai somar ou subtrair. Nesse caso aqui é somar o 2 com esse 1 que é desnecessário ficar mostrando para você. 2 mais 1, 3. Aí, fácil, muito fácil. Vamos para um outro exemplo, antes da gente complicar. Se eu peço para você calcular esta soma daqui, raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3, mais 3 vezes a raiz quadrada de 2, menos 9 vezes a raiz quadrada de 3. Se liga aí agora o que é que nós temos, ó. Vamos lá. Obviamente que esses dois radicais não são semelhantes. Portanto, nem eu, nem você, nem ninguém pode somar.
Mas observe, raiz quadrada de 2 com 3 raiz quadrada de 2 são radicais semelhantes. Portanto, eu posso muito bem somar. Então, eu vou fazer o quê? Vou aplicar a propriedade associativa e vou agrupar esse com esse. Eu vou puxar para cá. E depois agrupo esse com esse daqui. Porque esse radical é semelhante com esse. Percebeu? Eu estou, na realidade, aplicando a propriedade associativa da adição de números reais. Uma raiz quadrada de 2 somado com 3 raízes quadradas de 2, você vai ficar com quantas raízes quadradas de 2? 4 raízes quadradas de 2. Aqui tem um escondidinho, né? Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, repita a raiz quadrada de 3. Repita e vamos lá. 1 menos 9. 1 menos 9, isso é igual a quanto? Igual a menos 8. Pergunto, a gente pode prosseguir? Aqui não tem como. Raiz de 2 com raiz de 3 não são semelhantes. Não há como você fazer. Agora, letra C é a especial, é a melhor de todas. Olha só o que é que nós temos. Preste atenção. Raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 8 menos 5 vezes a raiz quadrada de 32. O iniciante, ao ser solicitado para fazer isso daqui, ele vai olhar e vai dizer: ah, não há como, porque eles não são semelhantes. Realmente, você olhando assim, não há como fazer, porque eles realmente não são semelhantes. Mas eles podem se tornar semelhantes. Nesse caso, aqui não. Aqui nem eu, nem você, nem ninguém. Não há como tornar esses dois radicais semelhantes. Mas aqui você pode. É isso que eu peço a você, para você tomar um pouquinho de cuidado quando você for fazer um julgamento. Toma cuidado. Esse tipo de análise é muito perigosa para o iniciante. Ele acha que raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 8 não há como se tornar semelhantes, quando na realidade há. Então, observe o que é que nós vamos fazer. Olha para cá. Raiz quadrada de 2, 8. Nós já fizemos, foram uns exemplos. Então, eu vou pegar esse raiz quadrada de 8 e colocar duas vezes a raiz quadrada de 2. Menos, olha aí, já tornei semelhante. Esse cálculo que eu fiz mais rápido, que na realidade já foi feito. Menos 5 vezes, vamos lá, raiz quadrada de 32. Vamos fatorar 32? Vamos lá, eu tenho 2 elevado à quarta vezes 2 elevado a 1. 2 elevado à quarta é 16. 16 vezes 2, quanto é que dá? 32. Olha só o que é que nós vamos ficar. Raiz quadrada de 2 mais 2 vezes raiz quadrada de 2. Olha aqui você, menos 5 vezes. Vamos lá. Esse 2 pula para fora, claro, porque o expoente dele é múltiplo de 4. Então pula, esse 2 vem para fora, elevado ao resultado da divisão de 4 por 2. Vezes quem? Vezes esse 2 que não pôde cair. Vamos lá, olha só o que é que nós temos. Raiz quadrada de 2 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2, isso vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. 20. Você vai ter 20 vezes a raiz de 2. Bom, mas agora é fácil. São semelhantes? São. Olha, o que não parecia ser, terminou se revelando semelhantes. 3 menos 20, isso vai dar quanto? Menos 17 vezes a raiz quadrada de 2. Ok? Bom, tá bom, gente. Isso aí foi o vídeo de número 60, né? No vídeo 61, o que nós iríamos fazer? Estou planejando ainda, né? Mas seria interessante que nós fizéssemos algumas simplificações. Não vamos entrar em multiplicação e divisão. Pelo menos a princípio, não vamos entrar em multiplicações e divisões, não. Vamos pegar radicais com expressões algébricas dentro deles. Vamos fatorar e fazer as simplificações, que foi o que nós aprendemos nesse vídeo, né? Simplificações de radicais. Então, a princípio, nós iremos ver isso no vídeo 61. Tá bom? Então, você vai me ver lá no vídeo 61 do curso de matemática.
Música